Jovem, bonita, feliz, aventureira, com o mundo aos pés. Assim vivia Bárbara Segurado até aos 23 anos. É nesta altura que lhe é diagnosticado um cancro na boca, uma doença que obrigou à intervenção cirúrgica para a remoção do problema. Assim ficou Bárbara, depois da cirurgia que lhe salvou a vida. Esta é a mulher que teve que reaprender a viver, a mulher que descobriu como não fugir dos espelhos e que, passo a passo, ano a ano, recuperou as feições da felicidade para se voltar a encontrar a si. E é com um sorriso no rosto que a Bárbara se junta agora a nós. Um grande aplauso para a Bárbara! Entre, Bárbara! Sem medo! Muito gosto, obrigado. Bárbara. Sente-se. Esteja à vontade. Obrigada. Bárbara, sabe que estamos desde que conhecemos a sua história, assim, muito inspirados com a sua presença no programa, porque achamos que é, de facto, uma história de vida dura, é preciso que se diga, mas riquíssima, e que tem, apesar de tudo, um final feliz. E isso também é uma coisa que é boa de transmitir para quem está lá em casa e possa estar a passar por momentos. Exatamente, sobretudo pela sua determinação, com a ajuda e com o apoio de muitos amigos e muito familiares, mas agora temos aqui uma dúvida. Começamos por onde? Se calhar pelo princípio, não é? Pelo princípio, se calhar, não é? Quem era a Bárbara, a tal Bárbara dos 23 anos? Quem era? A Bárbara dos 23 anos era uma menina mimada. Eu sempre tive acesso a tudo, um bocadinho à vontade, porque os meus pais sempre tiveram essa possibilidade. E o que aconteceu foi que, no decorrer dos anos, eu fiz más escolhas na minha vida. E essas más escolhas levaram-me a passar por situações bastante complicadas, das quais eu tive uma grande infecção na boca, e esse abscesso, que começou com um abscesso por um problema dentário, transformou-se num tipo de cancro. E portanto, quando chegou a essa altura de ser operada e chegar a essa fase, foi bastante complicado. Primeiro de tudo, chegar até aos médicos, porque eu pensei que sempre os antibióticos que me dessem, que me fizessem, que me resultassem... Mas teve uma espécie de infecção que não passava. Sim, eu tive um abscesso, fui ao dentista, ele passou antibióticos, e o que aconteceu foi que esses antibióticos, devido ao uso que eu tive nessas tais más escolhas que fiz, não funcionou. E quando cheguei ao hospital, eu já ia com a minha boca a perder dentes, com a boca completamente com úlceras, a deitar sangue. Portanto, quando se encontra nesta situação de saúde muito peculiar, também o seu próprio corpo e a sua alma, na altura, também não estavam muito bem tratados, digamos assim, por uma vida comum a tantas outras pessoas, de alguns vícios e uma vida menos saudável, digamos assim. Vamos dizer as coisas assim, alguns excessos. Antes de irmos a essa parte, porque é uma reflexão que eu achei super interessante, a Bárbara diz que era uma pessoa fútil, até isto lhe acontecer. Porquê? Pode explicar isso? Porque eu, no decorrer da minha juventude, o meu pai teve a facilidade de me poder oferecer um curso de manequim, e na altura foi como se fosse uma lavagem ao cérebro. Foi-me incutida aquela ideia de que não te podes dar com pessoas que não tenham a aparência e que vistam assim, que se aparentam assado, porque não faz bem à tua imagem. Então isto foi tudo muito incutido, foi tipo uma lavagem ao cérebro. Começou a ser formatada. Exato. E também nesse meio, provavelmente, também depois foram-lhe proporcionadas algumas coisas que, se calhar, noutros meios não lhe seriam proporcionadas, coisas más, não é? Exato, também. E é por isso que diz que nunca se dava com pessoas feias. Era. Foi nessa altura que eu achava que a pessoa tinha que ter aquela aparência XPTO, como se diz, para poder sair comigo, para poder se dar no meu ciclo de amizades, digamos. E foi por isso que eu dizia, hoje em dia, eu olho para trás e aquela Bárbara de antigamente
era só casca. Hoje em dia eu renasci e neste momento eu gosto daquilo que... É assim, nem todos os dias eu me olho ao espelho e digo assim, ai, gosto muito de mim. Não é nada disso. Claro. Isso estar a dizer isso para mim era mentira. Tenho dias maus, tenho dias bons, mas hoje em dia eu aceito mais esta Bárbara do que aceitaria a outra. Mas gosta com certeza muito mais de si, daquilo que é uma pessoa realmente, que é aquilo que nós temos a essência da pessoa. E aqui, não é? Exato. E isso é outra Bárbara que está aqui sentada hoje. Portanto, essa história complicada de vida acabou por levá-la a uma cama de hospital, com um diagnóstico que começou por ser um abscesso e depois se veio a perceber ser um problema gravíssimo de saúde, um tumor, digamos assim, oral, não é isto, Sim. Bárbara? E chega um momento em que é operada e a única opção para lhe salvarem a vida, qual foi? Portanto, eu na altura, eu quando estive no hospital, demoraram algum tempo a diagnosticarem. E o que aconteceu foi que eu tive um tipo de... Hoje em dia eu sei que é um tipo de cancro, é chamado um noma. Era uma infecção como se fosse uma gangrena numa extremidade e se não me retirassem a parte óssea que estava morta, iria-se putrificar e eu iria morrer. E quando isso aconteceu, foi quando nunca estavam à espera, foi de encontrar a infecção tão acelerada como estava quando me operaram. Portanto, foi na mesa da cirurgia que eles realmente viram que não era uma coisa assim tão pouca que iriam ter que tirar. E então tiraram uma grande parte do osso, tanto em cima como em baixo, retiraram todos os meus dentes e daí a minha aparência naquelas primeiras fotos. Teve que ser um procedimento radical para lhe salvarem a vida, exato, no fundo. Exato. Portanto, era ou morria ou ficava da maneira que fiquei. Assim como vemos esta foto. E foi uma cirurgia que demorou quantas horas, sabe? Para aquilo que eu sei, foi uma média de 8 a 10 horas. Porque depois, quando acordou da anestesia, sentiu, foi mais do que sentir, porque não viu, o choque quando levou a mão à cara. Foi um choque porque o meu cabelo, quando eu entrei para a cirurgia, eles só me tinham cortado um pouquinho de cabelo em cima. E quando eu saí da cirurgia, logo assim que acordei e deitei a mão ao cabelo, eu vi que me tinham cortado uma grande parte do meu cabelo. Eu acabei com o cabelo extremamente curto e ao sentir a cara, eu vi que a cara tinha algo, não estava normal. Não lhe fizeram nenhuma... Eu sei que já foi há alguns anos, não é? Já estamos a falar de quantos anos, Bárbara? Já estamos a falar de 19 anos, 20 anos. 20. Houve alguma preparação psicológica, digamos assim, para o momento em que vai acordar e, de facto, a sua cara, aquilo que conhecia como sendo o seu rosto, parte dele tinha desaparecido. É mesmo assim, não é? Houve alguma preparação ou foi como o João disse tão bem há bocado e que até me arrepiou, que é pôr a mão na cara e perceber que não estava lá aquilo que nós conhecemos? Não houve preparação alguma. Eu só sabia que me iriam fazer uma cirurgia, nunca me foi explicado qual é que seria o extremo, digamos, o mínimo e o máximo de situação que poderia acontecer. Portanto, tudo aquilo foi um choque muito grande que levou algum tempo a processar. Nem quis ver-se ao espelho? Não, eu não me vi ao espelho. Eu, nos primeiros meses, nos primeiros meses, o meu pai ou a minha mãe tinham que entrar dentro do quarto, na casa de banho, e colocar uma toalha nos espelhos. Eu penteava-me nos vidros ou das portas. Enquanto estive no hospital, era nos vitrines da porta. Porque eu não queria... O confronto com essa... O confronto, exato. E foi nesse momento que começou também a sua transformação interior, ou não? Para eu percebermos todos como é que é o processo depois também de análise da sua vida, daquilo que todas as asneiras que tinha feito, um balanço, não é? No fundo, e querer... Eu tive sorte, digamos, no meio do meu azar, tive sorte do meu pai na altura, devido às minhas outras situações e das minhas escolhas, o meu pai na altura, eu fui vista por um psicólogo, e esse psicólogo indicou o meu pai para me levar para um grupo de pessoas que me poderiam ajudar. E hoje em dia eu devo muito a essas pessoas que me ajudaram desde o início, não só a viver a minha vida, a ajudarem-me, a acompanharem-me no meio da rua, porque eu andava no meio da rua e as pessoas às vezes diziam: olha, se quiseres anda um bocadinho mais à minha frente, eu não tenho problema, porque eu achava que elas tinham vergonha de andar ao meu lado. E as pessoas puxavam-me para o meio delas. E quando eu andei muitos meses, que eu andava sempre com a mão à frente da cara. E eles davam palmadinhas. O que é que estás a fazer? Fala normal, tira a mão da cara.
E isso tudo foi uma grande ajuda. E eu devo imenso a essas pessoas, porque sem elas eu possivelmente não teria ganhado a coragem que ganhei para andar no meio da rua como andava, para depois, mais tarde, poder ter ido para a Inglaterra passar o fim de ano. Eu fui lá passar o fim de ano. Mas ficou lá? É um fim de ano comprido. Mas foi lá passar o fim de ano e depois algo muito bom que já nos vai contar aconteceu. Mas ainda nesse processo, teve essas pessoas ótimas que a ajudaram, mas é preciso também nós olharmos para nós próprios, não no seu caso, nós, que muitas vezes na rua há pessoas que passam por nós e que por serem de alguma forma diferente há uma tendência para parar e olhar. E esses olhares doem muito, não doem? Esses olhares doem muito e não é preciso só estar na rua. Eu lembro-me quando eu estive internada a recuperar desta cirurgia, a primeira que fiz cá em Portugal, no hospital. Eu estava no serviço da maxilofacial, que supostamente é um serviço onde a gente vê todo o tipo de situações. Claro. E a própria enfermeira me dizia, olha, deixe de ir ao restaurante, deixe de ir ao refeitório comer, porque a sua cara está a incomodar os outros pacientes. Nessa altura, esse choque para mim de levar esta informação de uma pessoa que supostamente... Desta pessoa que supostamente está ali uma funcionária, estamos num serviço hospitalar, e isso para mim foi o suficiente para eu me fechar. E criei imensas barreiras, tentei-me afastar das pessoas. Eu achava, se as pessoas aqui dentro do hospital não me conseguem aceitar, como é que eu vou ir para a rua? Como é que vai ser a reação das pessoas no meio da estrada? Como é que eu vou andar no meio da rua? Tanto que eu, nos primeiros dias que saí do hospital, eu andava com um penso enorme, isto era um bocadinho ridículo, aqui assim que era para as pessoas não conseguirem ver, mas viam um penso, pronto, não era assim tão mau, para não me verem a cara. Mas depois vai para Londres, passar o fim de ano, mas acaba por ficar lá porque fica doente. Eu apanhei uma pneumonia, eu pensei que lá o clima era o mesmo que aqui. Mas curiosamente lá não sentiu isso, esses olhares, porque as pessoas lá não... Eu acho que nessa altura eu comecei a criar as minhas defesas. Claro. A minha defesa era, quem interessa não me julga e quem interessa quem gosta de mim aceita-me tal e qual como eu sou. Os de fora, se não são capazes de me aceitar é porque não interessam. Claro. Mas havia às vezes, houve uma altura que fiz a minha primeira cirurgia em Inglaterra. Começou o processo de reconstrução, sim, não é? Lá. E quando o meu consultant lá, o meu médico me convidou para fazer um documentário para a BBC com a minha história, eu então, aquilo que aconteceu foi que eu aceitei, porque eu tive estes amigos que me ajudaram e eu sabia de pessoas que estavam em casa e que não saíam à rua por qualquer deficiência que fosse, por mínima que talvez que eu achasse que era mínima, porque a minha é muito visível, mas às vezes as pessoas têm cicatrizes por baixo até da roupa que elas próprias não saem para a rua, fecham-se, escondem-se. E quando eu aceitei fazer o documentário da BBC, eles fizeram uma secret camera. Uma câmara escondida. Uma câmara oculta e colocaram-me no mercado. E eles olhavam para trás e olhavam outra vez só para ter a certeza daquilo que tinham visto. E eu cheguei nessa altura, nós chegámos a conseguir gravar uma parte em que havia um sujeito que dizia assim, olha ali, mas olha bem para a cara dela, já viste bem? Ela parece uma bruxa. Porque assim, a minha cara, eu aceito isso às vezes como, ok, as pessoas não sabem o que é, têm medo, a ignorância, tudo muito bem. Mas eu sei que a minha cara antigamente, se nós olhássemos, se calhar, para uma daquelas bruxas dos desenhos animados, era o mais semelhante à minha cara. Mas nós conseguimos gravar isso e foi uma coisa incrível, porque assim, eu tive reações em que havia pessoas que olhavam, mas não diziam nada, e havia outras pessoas que às vezes faziam estes comentários e eu pensava, quer dizer, eu posso ter esta deficiência, mas eu não sou surda. Claro. E as pessoas falavam tão alto, mas nem se apercebiam. Como se não existisse. Foi lá também que se apaixonou e depois teve as suas gêmeas, não foi? Pois foi. Eu na altura, quando fui para lá, e eu fui internada, estive lá algum tempo e depois conheci uma pessoa inglesa, conheci um senhor inglês, que ele também tinha tido aquilo que eles lá chamam um cliff palate, que é o lábio rasgado. Sim, não sei bem como se chama aqui. E o que aconteceu foi que, pronto, nós tivemos uma conexão
acho que era a conexão de eu estar assim e ele às vezes tentar-me dizer não desanimes, não tenta andar sempre para a frente, porque aqui em Portugal não me diziam que iria haver uma possibilidade de uma cirurgia. E foi isso que eu tentei também fazer lá em Inglaterra. Aliás, não lhe deram esperança nenhuma. Não, aqui diziam-me que não tinham equipamento para me fazer uma reconstrução. E em Londres, quando eu fui para lá e fui as primeiras vezes à maxilofacial de lá, o que me foi sugerido foi, vamos tentar levar o seu caso, porque é um caso único, vá. Eu sei que o meu médico, na altura, andou a passear com o meu caso para a frente e para trás em todos os países que ele conseguia ir. Até que encontramos, na altura, o Mr. Hutchinson, que foi o professor que tomou conta da maxilofacial e que resolveu arriscar. Só que ele sempre me disse assim, é uma estrutura óssea muito difícil de criar, vai ser uma situação bastante complicada. Ele retirou-me uma costela na primeira cirurgia, o que neste momento, ao fim destes anos todos, tirou-me um movimento do meu lado esquerdo, portanto, ficarei um bocadinho a mulher dos retalhos. Mas pronto, tive uma graça de Deus, digamos, uma bênção que foi... Eu tive uma gravidez ectópica, um verão que cá vim, e disseram-me que eu nunca mais podia ter filhos. A médica que me assistiu disse, você com tudo aquilo que já passou, melhor até nem pensar em ter filhos, mas olha, eu vou-lhe dizer que... Que sensibilidade, meu Deus, eu estou encantada com a sensibilidade destas pessoas. A gravidez que você teve foi ectópica, tirámos-lhe uma trompa, portanto vai ser muito difícil você engravidar. E eu, fiquei muito desgostosa, porque pensava, eu nunca vou deixar semente, nunca vou deixar ninguém que passe. Isso antes de ter as suas... Isso antes de ter as minhas gêmeas, porque 2 anos depois eu fiquei grávida e não fazia a menor ideia que estava grávida, estava a preparar-me para outra cirurgia. E disseram-me, quando veio a enfermeira ter comigo, e disse, olha, nós fizemos o teste, você está grávida. Eu disse, não posso estar grávida. Ela fez-me o teste 3 vezes, a coisa desgraçada, que eu achava que era impossível estar grávida. Na terça-feira soube que estava grávida, na quinta soube que tinha gêmeas. Andei uma semana completamente a alucinar, nunca pensei, nunca imaginei. E qual é que é a importância do amor no meio disso tudo? Porque... eu acho que a imagem do amor para mim é um bocadinho essa, é quando nós precisamos mesmo e alguém nos olha como nós somos. Qual é a importância desse olhar, desse primeiro olhar de amor de uma pessoa que ama e que está consigo? Mesmo que depois sabemos que a vida dá voltas, Sim. Mas esse primeiro amor também a reconstruiu de alguma maneira? Sim, de alguma maneira. Eu tive uma altura em que eu tentava encontrar aceitação nos outros. Claro. Para eu me aceitar a mim mesma. Era assim, se gostassem de mim, então eu gostava também de mim. Tentei mudar, às vezes nós tentamos mudar o nosso exterior e conseguir o exterior, modificar o exterior para tentar... É um bocadinho fake it to make it. É o mentir a nós mesmos, até nós acreditarmos que realmente estamos bem, que merecemos e que valemos a pena. Mas o amor e também a amizade, que a amizade também é outra forma de amor. Pode ser, obviamente. Nesta história sua, Bárbara, marcante, há uma pessoa que também a marcou bastante e que foi muito preponderante na vida que tem hoje, um grande amigo. É verdade. Foi um grande amigo desde que ele nunca me conheceu de outra maneira, há 19 anos. E nós conhecemos há 19 anos e fomos amigos e eu voltei para a Inglaterra e quando cá vinha às vezes falávamos, encontrávamos, falávamos online. Eu na altura separei-me depois, entretanto, da minha vida, dar umas voltas, separei-me e fiquei mãe solteira com as minhas filhas. E ele decidiu que estava um bocadinho, estou aqui um bocadinho aflito em Portugal, vou experimentar Londres, e eu dei-lhe um sofá para ele dormir e um cão que roncava, porque ele dormia na minha sala. E quem é este amigo? Como é que ele se chama? Chama-se Hugo. Muito bem. E então o Hugo dormia na minha sala, ao lado do meu cão, que ressonava tanto ou mais que ele, e esteve assim durante alguns meses bastante fortes ali em casa, mas sempre fomos amigos. E eu pensei sempre que iríamos ser amigos, que não ia passar disso. Foi assim
Mas passou. Mas olha, a vida tem destas coisas. Ele não é? lá saiu do sofá. Ele saiu do sofá. Saiu do sofá. Está cá hoje, não está? Está cá hoje. Onde é que ele está? Anda para aí. Já o vamos daqui a pouco mostrar. Também há outra pessoa que se cruza com a história da Bárbara e é uma pessoa que também é especial para todos nós aqui nesta casa, na SIC. Uma pessoa que lhe quis vir dar um grande beijinho, também sabemos que é muito seu amigo e, portanto, vamos então fazer entrar o nosso também querido amigo, Luís Maia. Já estava a pensar que tu andavas a dormir no sofá. Bárbara Monduro. Olha, desculpa lá ter sido, eu sabia que estavas em Portugal. Pronto. Eu estou mentiroso. Ai. Bem, temos muito pouco tempo, meus queridos. Mas tu... Ela ligou-me há bocadinho e eu disse, nem sabia que estavas em Portugal. Claro, com a tua capacidade de síntese. Continua a viver em Londres, não é? Luís, exato. Com a tua capacidade de síntese, conta-nos como é que as vossas vidas se cruzam, então. Olha, foi quando comecei a fazer o Daytime. Na altura trabalhava noutro canal. Programas da manhã e da tarde. Estava para lá a distribuir histórias para começarmos com um programa e a coordenadora do programa aparece com a história da Bárbara, explica a história e diz, epá, quem é que quer fazer isto? Eu faço. Acabei por conhecer a Bárbara assim, conheci primeiro os pais dela, gravámos primeiro com os pais dela, depois a Bárbara veio a Portugal porque estava em Londres. Mais tarde, muito mais tarde, anos mais tarde, há um dia que estou a entrevistar o Dr. Paulo Maló, que me falava das inovações que ele tinha em matéria de reconstrução facial e de novos implantes, coisas que, enfim, foi ele que criou, são inovações no mercado. E de repente, eu que tinha uma fotografia com a Bárbara, porque um dia tínhamos ido passear ao Jardim Zoológico com as meninas, eu tinha uma fotografia e disse, doutor, então e acha que consegue fazer alguma coisa para esta mulher? Eu mostrei-lhe uma fotografia da Bárbara. E o Dr. Paulo encarou aquilo como um desafio, acho eu. Porque a Bárbara, é fácil olhar para a superfície e perceber que ela estava desfigurada, mas a Bárbara passou por muito mais do que isso. A Bárbara passou 10 anos a beber suminhos por uma palhinha e a comer sopinhas, porque a cara dela ela não tinha maxilar para pôr uma prótese sequer. A Bárbara não podia comer em condições. Portanto, aquilo para o Dr. Paulo Maló foi um grande desafio. Foi uma forma dele próprio se testar e acabou, felizmente, depois por ser também uma benção na vida da Bárbara, de onde ela veio ainda há pouco da consulta. O Dr. Maló não pode estar cá, mas tem alguma coisa para lhe dizer. Ora, veja. Olá, Bárbara. Lembro-me perfeitamente de ti. Aliás, foi um dos casos mais difíceis que nós fizemos. Não sei se sabes, foi o primeiro caso que existe no mundo sobre um paciente sem maxila e sem transplante de osso. É um caso que nós utilizamos nas palestras mundiais, está nos mais importantes congressos do mundo. Também lembro-me da história de que o cirurgião de Londres te dizer que era impossível de fazer, para não fazeres. Sei que também tens uma família agora, com 2 meninas e, se não me engano, mais um bebê. Como sabes, estou mais ou menos informado sobre ti, até porque é um caso que temos que acompanhar sempre pelo resto da vida. Desejo-te a continuação de uma vida e que nos vamos ver, com certeza, muito brevemente. Beijinhos. Estes profissionais de saúde também merecem ser condecorados, também merecem ter o nosso aplauso porque teve aqui um trabalho único no mundo. Tive. Eu devo tudo ao Dr. Paulo Maló, à doutora Ana Ferro. Vê-te bem as coincidências da vida. Tu queres acreditar que a doutora Ana Ferro é a minha priminha Ana? Era pequenina, só que agora já é doutora e é dentista. Beijinhos, prima. Que orgulho, a sério. Só percebi agora que também era médica da Bárbara. Mas antes de mais nada, é assim, tudo aquilo que eu tenho, eu devo ao Luís. Menos, porque... Bárbara. Não, quer dizer, tudo aquilo que eu tenho é aspectos da reconstrução. Porque se não fosse o Luís a carregar uma fotografia minha no telemóvel, se a nossa amizade não tivesse sido forjada, isto não acontecia. Eu hoje em dia acredito que existe um poder superior a nós todos que coloca as pessoas certas no momento certo. E o Luís apareceu na minha vida e foi a pessoa certa que me guiou e que me fez hoje em dia ter isto tudo. E para isso eu agradeço imensamente. Não tens que agradecer. Não tens que agradecer.
Até porque... Não faz mal. Não peça desculpa por estar a chorar, ó. Ai, olha, estou com estes dois que somos todos os chorões do pior. Oh, Bárbara, acredite, não foi tanto mérito assim, foi uma série de felizes coincidências. Se naquele dia não tivesse entrevistado o Paulo Maló, se ele por acaso não tivesse a tecnologia disponível, se não fosses uma pessoa especial e se não tivesse sido um caso especial, eu também não tinha sugerido. Portanto, junta-se isto tudo e ainda bem que... E por isso, se quiserem conhecer melhor, deixa só falar deste livro. Não é teu, não é? Ismael. Perder um rosto, ganhar uma vida. Conheça então a história em pormenor da nossa convidada. Ai, Bárbara, adoro conhecê-la. Ai, Bárbara, que inspiradora. Ainda temos o Senhor do Sofá. Temos o Senhor do Sofá e as meninas e todos, para acabar tudo isto em festa. Agora, antes disso, temos só que nos despedir. Eu sei que agora os nossos queridos espectadores da SIC Internacional... Bravo! Ai, tão lindo! Até amanhã, SIC Internacional, obrigado! Nossos queridos espectadores beijinho! da SIC Internacional já conhecem a família da Bárbara. Beijinho. Bem, vamos lá então às apresentações. Começa aqui o mais pequenino. Como é que tu te chamas? Anthony. Tens que lembrar que ele não fala tão bem português. Anthony. How are you, Anthony? Good? Good. How old Well, are you? Tem 4 anos o Anthony, sente-se bem, é um bocadinho envergonhado e agora já não lhe apetece muito falar connosco. Vamos passar ali à mana. Hello. Hello. Olá. Olá. E tu falas português? Sim. Boa. Como te chamas? Nicole, És tão bonita, Nicole. Quantos anos tens? 12. E muito bem. O que é que queres ser quando fores maior? What do you want to be when you grow up? Médica parteira. A médica parteira. Mas que bem, médico Bem. obstetra. Muito bem, muito bem. Hello. Olá. Do you speak Portuguese? Sim. É? Então Como vais é falar que te português. chamas? Kaylee. Como? Kaylee. Kaylee, que lindo nome. E quantos anos tens, Kaylee? 12. 12 anos, muito bem. Também queres ser médica parteira? Não. Queres ser o quê? What do you want to be when you grow up? Veterinária. 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 Que profissões tão lindas, gosto imenso disso. E vamos passar então ao Senhor do Sofá, finalmente Eu o não Senhor do preciso. Sofá. Eu não preciso ter... Hugo. ele já sabe. É o Hugo, não é? É o... Não falar inglês também. Não falar inglês. O Hugo percebe inglês, percebe português, aliás? Não, claro que sim, estou a brincar, é português. Percebe que é aqui uma mulher de coragem. É, sim, senhor. É. É preciso também ter coragem para aturá-la. Mas isso faz parte. Tem mau feitio ela, Hugo? É, um bocadinho, aquela casa é uma fartura. Pois A gente acredito. farta-se de discutir um com o outro. Mas olha, é inspirador viver com uma pessoa que fez da sua vida um exemplo, não é? No fundo, porque ela podia ter desistido. Eu acho que podia ter desistido, é verdade isto. E não desistiu, foi sempre para a frente e fez a sua vida. E é uma mulher com uma grande força. É uma mulher com garra, completamente. Não tenho mais palavras para defini-la. Uma mulher com garra. Não é fácil andarmos no meio da rua e ver as pessoas parece que estão... E o Hugo não reage? Reajo, fico a olhar para as pessoas. Eles fazem cara de parvo, eu faço cara de parvo. Pois. Deixo ao nível deles. Pois. E queremos Deve ser agradecer muito incomodativo, por terem realmente. vindo ao Grande Tarde. Bárbara, as últimas palavras para si. As minhas últimas palavras. Eu quero pedir a toda a gente que esteja em casa, que tenha as mesmas dificuldades que eu tive, para arriscarem serem para a rua. O mundo não é perfeito, com toda a gente diferente. É assim que o mundo é perfeito. Todos nós temos o direito de andar na rua de cabeça erguida, seja por que motivo for. Todos nós temos as nossas marcas. Mas só por hoje eu sou feliz, só por hoje eu tenho uma família que adoro e tenho amigos que amo do fundo do coração e isso para mim é tudo. Eu agradeço imenso a tudo o que me têm feito, agradeço imenso a este programa, agradeço imenso ao Luís e agradeço imenso à Maló Clinic porque eles mudaram a vida, eles fizeram com que eu comesse novamente, com que eu saboreasse a comida. Eu não sabia o que era comer amendoins, eu não sabia o que era o gosto da comida. E quando nós perdemos as coisas mínimas e não damos valor, é quando nós perdemos isto que a nossa vontade e a nossa força volta. E então, por favor, saiam para a rua.
saiam para a rua, não tenham vergonha e sejam felizes. E quando passarem pela Bárbara na rua, eu só não vos vou pedir nada a ninguém que está em casa, porque muita gente será pessoas corretas e que não julgam. Olhem para esta família, para estes olhinhos, e que são os olhares do amor e da felicidade, e é isso que interessa, é isso mesmo que interessa. Bárbara, está bem? Não chores, meu amor. Muito obrigado, um grande aplauso. Deixa eu preparar que eu agora tenho um bocadinho para dar, mas tenho que dar um beijinho especial a esta menina que está aqui. Pronto, já passou. Obrigado. Família linda!